O assunto que dominou essa semana são as fake news. E a Bíblia diz que a gente deve dar graças em todas as coisas. Eu agradeço a Deus que esse assunto veio à tona essa semana, porque vai me ajudar muito no que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Cada vez que a gente se encontra, qualquer um de nós, e quando você encontra seus amigos, me corrija se eu estiver errado, mas uma pergunta clássica que você faz é: e aí, tudo bem? O que a pessoa responde de volta? Tudo bem. Fake news. Muitas vezes não é uma resposta verdadeira. A gente que é pastor e que às vezes lida com mais pessoas e conversa com bastante gente, às vezes você pergunta uma segunda vez e uma terceira vez, você fala, mas está tudo bem mesmo? Aí vem a verdade, né? Mas de um modo geral a gente responde no reflexo, não, está tudo bem, está tudo certo. E aí só que você sai dali, daquele momento, e você sabe o que você está passando. Você sabe como está a sua vida, seu casamento, seus relacionamentos, suas finanças. Você é quem sabe o que está acontecendo com você. Agora, o que a gente quer tratar nessa série é que algumas vezes a gente assume esses pensamentos como se fossem verdade. A gente assume algumas fake news na nossa vida como se fossem verdade e a gente passa a responder como se aquilo fosse a gente mesmo, ou o que a gente pensa, ou o que a gente é. Vocês vão entender no caminhar dessa mensagem, mas Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu, ele disse, certa vez, que aquilo que o homem pensa, imagina em seu coração, assim ele é. Aquilo que você tem em mente, aquilo que você tem no seu coração sobre você mesmo, sendo verdade ou sendo fake news, sendo mentira, assim você é. Portanto, você é o que você pensa que é, aquilo que você acredita que é. E aí o que acontece? Você passa a assumir essas mentiras na sua vida e você passa a viver uma vida miserável, de sobrevivência. Porque você se acha limitado, você acha que dali você não passa, porque você teve uma família difícil, porque seus pais se separaram, porque você não sabe quem é seu pai, porque você sofreu uma perda muito grande na infância. Então, você transforma algumas dessas palavras e acontecimentos em barreiras e você constrói uma fortaleza em torno da sua mente e você fala, ó, eu sou isso aqui, eu só vou até aqui, esse é o meu limite, é assim que eu sou. E você crê realmente nisso e você age assim, como se assim você fosse. Então, ao invés de viver, você passa a sobreviver. A vida passa a ser uma questão de sobrevivência. Vou lá, trabalho, estudo, cuido da minha casa, é aquela rotina. Quando eu tenho uma folguinha, eu posso fazer alguma coisa legal, mas o resto é tudo muito chato, porque eu tenho que sobreviver. Quando a proposta de Jesus para a nossa vida não é nada parecido com isso. É uma vida plena, é uma vida abundante. Foi isso que Jesus veio fazer. Vocês se lembram disso? Jesus veio para nos dar vida e vida plena, vida abundante. E a gente às vezes começa a viver longe disso. Então o que fazer quando a nossa mente se torna a nossa pior inimiga? Quando as mentiras que você passa a acreditar e tratar como verdades te prejudicam. O que fazer quando você começa a batalhar com a sua própria mente e perder sempre a batalha, porque você chega num ponto que você fala, olha, eu sou isso aqui, eu não passo disso. Quantas coisas que a gente vê hoje em dia acontecer somente dentro das nossas cabeças. Vide, por exemplo, as depressões, a síndrome do pânico. Eu já tive síndrome do pânico, mais de uma vez. Só quem teve sabe. Você acha que o mundo está acabando em 30 segundos. A sensação é essa, uma aflição. Uma aflição. Você fala, meu, o mundo vai acabar, não tem esperança para mais nada,
tudo é feio, tudo é esquisito, você acha que você enlouqueceu, e só está acontecendo dentro da sua cabeça aquilo. Só dentro da sua cabeça, não está acontecendo nada. A pessoa que está na casa do lado da sua, está lá deitadona no sofá assistindo televisão, sem nenhuma preocupação, e dentro da sua cabeça parece que é o fim do universo, acabou. É o Big Bang é o contrário, agora é o fim de tudo. Tudo dentro da nossa cabeça. Isso atrapalha, obviamente, nosso relacionamento com as pessoas, com a gente mesmo e com Deus. E com Deus. Bom, Jesus falou disso. Aliás, esse pessoal dessa semana devia ter consultado Jesus. Porque Jesus revelou quem que solta essas fake news já há 2000 anos. Jesus falou sobre isso. Está lá em João 8,44, Jesus falou assim, que existe um inimigo que a gente chama de diabo, o mal, do jeito que você quiser tratar, palavras de Jesus. Ele, o diabo, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Então, se vocês quiserem ligar para o TSE, o pai das fake news é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Ele fala do que é comum para ele. Então, mentir, criar essa ilusão na sua cabeça, criar esses limites na sua cabeça, essas depressões, essas paranoias, criar isso é a habilidade do nosso inimigo, com mentiras. Ele faz você acreditar que você é aquilo que você está pensando. E ele é excelente nisso, na arte da argumentação. Então você fala, eu não posso ser feliz por isso, por isso, por isso. Não, não dá. Eu não tive oportunidade de estudar. Eu não nasci bonita, não nasci rico. Então, por isso, meu destino é esse, ponto final. E o diabo vibra, o nosso inimigo vibra. Porque é isso mesmo, quando ele conquista a sua mente, ele te afasta das pessoas e te afasta de Deus, que é esse o objetivo final dele. O diabo veio para nos destruir. O mal está aqui para nos destruir, para acabar com a gente. E ele acaba com a gente nos afastando de Deus e afastando das pessoas. É isso que ele faz. Então, o que com essas mentiras ele faz? A gente constrói fortalezas em volta da nossa mente, limites que a gente mesmo coloca e a gente começa a acreditar neles e a gente começa a viver a partir daquilo. José e a Maria, eles formam um casal comum. Todos vocês devem conhecer um casal como eles. Se você perguntar para eles, como é que vocês estão? Eles vão falar, tudo bem. Está tudo bem. Mas isso é até eles entrarem no carro juntos. Porque a hora que eles entram no carro, já começa uma discussão, uma briga, que já estava acumulada já do dia anterior ou da semana passada. E eles começam uma discussão ácida. Um já está com raiva do outro. As crianças já estão sofrendo as consequências. Estão indo mal na escola. Tem criança com dor de estômago, sofrendo com o desgaste. Já está afetando em volta. Mas eles acham que eles não podem fazer nada. O José acha que ele não pode fazer nada. Sabe por quê? Porque ele nasceu numa casa onde o pai dele era muito bravo e muito irritado. E a mãe dele era muito passiva. Então, o pai dava ordem em casa, era bravo, batia nas crianças e, às vezes, até na própria mãe. Então, esse foi o contexto que José foi criado. E aí, quando a Maria fala para o José, José, você anda muito irritado. Ele fala, mas o que eu posso fazer? Filho de peixe, peixinho é. Ué, meu pai era assim, eu sou assim. Então, José começa a usar isso como desculpa para perder o controle. Acontece lá uma situaçãozinha, ele perde o controle, ele fala demais, ele xinga, ele ofende. E aí ele se justifica,
Eu não tenho opção, eu sou assim. Eu nasci assim. Até me converti, fui na igreja, tal, mas é o meu DNA. Eu não conheço outro modelo. Percebe as mentiras que vão sendo construídas, as fortalezas? Então ele acha normal que ele continue a reagir daquele jeito. Então, uma vez que ele assumiu isso, ele é. Ele é. Então ele é isso mesmo, porque ele já assumiu isso. A Maria, por outro lado, é uma pessoa não muito animada, porque assim, ela já foi filha de mãe solteira, então ela nem conheceu o pai. A mãe dela engravidou quando ela era pequenininha. E aí, só que a mãe era muito nova, a mãe ainda queria sair, ela foi cuidada pela avó. E aí ela falou, ó, minha vida não tem muito para onde ir. Então o que ela sonhava? Com um casamento. Um dia eu vou encontrar um marido que me tire dessa vida, que me ajude, que me faça sentir bem, e aí eu vou ser feliz. E ela conheceu José. Só que o José é muito irritado. E aí ela já está começando a desconfiar que talvez o José não seja aquela pessoa que ela imaginou. E aí ela coloca a energia dela nos filhos. Eu vou cuidar dos meus filhos. Porque já não deu certo o meu nascimento, já não deu certo a minha adolescência, já não consegui estudar, meu casamento também não, e vou tentar isso. Ela até tentou trabalhar, não sei se vocês conhecem a Maria. Maria começou a fazer salgadinho uma certa época da vida dela, mas não deu certo, porque aí tinha uma funcionária que ela contratou, que depois colocou ela na justiça, e ela perdeu tudo. E aí o que a Maria falou para si mesma? Nada dá certo na minha vida. Nada funciona. Então eu só preciso daqui para frente sobreviver, porque nada dá certo. Cuidar dos meus filhos, se eles forem felizes, eu serei feliz através dos meus filhos. Pronto. Criou a fortaleza, está vivendo dentro dela, acredita que ela é isso, portanto, até esse momento ela é isso, porque é nisso que ela acredita. O que fazer quando o nosso inimigo é a nossa mente? O que fazer? Como que a gente pode sair disso? Como é que a gente pode quebrar essas fortalezas? Como é que a gente pode reagir a essa situação? É claro que eu não consigo falar para vocês tudo hoje, de uma vez. Talvez você veja aqui falando, vou sair de lá com 5 passos para deixar de pular do precipício. Não vou conseguir, não é assim. Eu vou começar a apresentar hoje algumas saídas, e nos próximos 2 capítulos dessa série, vou apresentar outras que talvez, se você colocar em prática, talvez não. Por certo, se você colocar em prática, você pode derrubar essas fortalezas à sua volta. Mas hoje, nesse exato momento, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Agora, já, domingo, essa hora, 8h35, está acontecendo uma batalha espiritual pela sua mente. Nesse momento, nesse exato momento. Aliás, está acontecendo com você agora aqui. Você está me ouvindo e um lado da sua mente está falando assim, isso não vai dar certo. O outro lado talvez esteja falando assim, eu já sei onde isso vai chegar. Eu já tentei, eu já me esforcei. Talvez está tendo uma briga aí dentro da sua mente, nesse exato momento. E a Bíblia fala claramente que é isso mesmo. O nosso inimigo trava uma batalha para conquistar a nossa mente. Do outro lado está Deus. Do outro lado dessa batalha está Deus, esperando que você confie nele. Deus está ali. Se você confiar em mim, se você fizer o que eu te ensino, eu te ajudo a sair disso. Mas do outro lado está o inimigo, fala, talvez não seja bem assim o que Deus está falando, né? Não foi assim com Eva e com Adão, lá no paraíso? Foi assim. Acho que não é bem assim que Deus quis dizer, não é bem desse jeito. Olha, eu acho que se vocês experimentarem, talvez,
a mente de vocês vai se revelar, vai abrir, vocês vão entender um monte de coisa. Essa batalha está acontecendo agora, na sua cabeça, nas nossas cabeças. Então, o que a gente pode fazer? O apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, ele fala sobre essa batalha, e hoje eu fiz questão de, infelizmente a gente está sem o telão, mas eu trouxe os versículos hoje e quero ler na Bíblia a mensagem, que assim, porque são versículos que talvez alguns de vocês conheçam, quem sabe vendo numa outra tradução muito fiel também, você possa ter uma compreensão melhor sobre essa palavra. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, que ele está falando sobre essa batalha, essa luta que acontece. Ele fala bem claramente assim no versículo 12, que isso é um estado de guerra permanente. Nós vivemos um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Paulo não alivia nem um pouquinho. Ele fala, existe uma batalha acontecendo agora. E é uma batalha de vida ou morte, é pela sua vida, pela sua eternidade. Isso está acontecendo nesse momento. Então a gente não pode desconsiderar as questões espirituais mesmo quando a gente está falando da batalha na nossa mente. A gente não pode desconsiderar. É impossível você não levar em conta as questões espirituais quando o assunto é a sua mente. Porque há uma batalha pela sua mente. Uma batalha espiritual. Que o objetivo do nosso inimigo é nos aprisionar. Aprisionar a nossa mente. Criar mentiras que se tornem para você verdades que te impedem de crescer. Bom, mas o objetivo de Jesus, quando ele veio, é resolver essa questão, obviamente. Jesus veio a esse mundo justamente para nos ajudar com essa questão. Então, o próprio Paulo diz numa outra passagem, em Gálatas 5, ele diz o seguinte: Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Esse foi o objetivo de Jesus. Portanto, permaneçam nessa liberdade. Uma vez conquistada essa liberdade, permaneça nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Percebe que a mensagem de Jesus é clara? Jesus veio para nos libertar e para que a gente permaneça livre. Mesmo que chegue novas fake news, novas mentiras, novos acontecimentos que tentam nos derrubar, criar essas fortalezas à nossa volta, Paulo está falando assim, a missão de Jesus nessa terra foi te libertar para que você permaneça livre. Então, como que a gente faz isso? Como que eu posso me sentir livre, sendo que eu estou cercado por essas fortalezas? Bom, como eu disse, eu vou dividir isso em 3 capítulos, mas tem 2 coisas fundamentais para o dia de hoje, fundamentais, que são o começo da sua caminhada rumo à liberdade. Primeira coisa é você saber que você consegue. Você consegue. Muitas pessoas que estão à sua volta, talvez estiveram em prisões mentais e espirituais maiores do que a sua e conseguiram. Então, uma primeira boa notícia, e uma coisa que você precisa sair daqui acreditando hoje, é que você consegue. A segunda coisa que você precisa saber, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é que você não está sozinho nessa luta. Você consegue e você não está sozinho. Então, eu quero ajudar vocês a memorizar esse tipo de coisa que eu estou anunciando para vocês. Então, eu quero que vocês repitam comigo essas 2 coisas. Eu consigo e eu não estou sozinho, ok? Eu consigo e eu não estou sozinho. Eu consigo e eu não estou sozinho. Isso aqui não é pensamento positivo, tá, gente? Não é palestra de pensamento positivo. Isso é palestra, isso é mensagem da palavra de Deus. Então, por que eu posso ter certeza dessa afirmação? Que eu consigo e que eu não estou sozinho? Então, vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 10, vou usar a versão da mensagem mais uma vez.
1 Coríntios 10, 13 diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando de novo sobre esse assunto, ele fala assim, nenhuma tentação, nenhuma dessas fake news, dessas conversas, nada, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior do que o que já foi enfrentado por outros. Olha que interessante o jeito que Paulo fala nessa versão aqui. Nenhum teste que você puder enfrentar na sua vida, nenhuma tentação, nenhuma luta que você esteja enfrentando ou que você tenha enfrentado, é maior do que a que já foi enfrentada por outros. Só isso aqui já dá uma parte da sensação de que você não está sozinho. Porque a tendência minha e sua é achar que sempre o nosso caso é único no universo. Se eu for dar oportunidade para todo mundo falar aqui, vocês vão falar assim, é que você não sabe o que aconteceu comigo. Não é assim que a gente pensa? O meu caso é diferente. Seu caso é diferente, mas o que aconteceu com você já aconteceu com milhões de pessoas, milhares de pessoas. As aflições que você está tendo, o passado que você teve, muitos já viveram. Então, não é tão incomum assim. Então, isso aqui, claro que não traz um conforto, mas já te deixa um pouquinho mais à vontade nisso. Espera aí, eu não estou sozinho nisso, né? Nesse sentido de que esse problema se expande. Bom, então ele está falando, nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior do que enfrentado por outros. Tudo o que vocês precisam se lembrar é que Deus não deixará que fracassem. 1 Coríntios 10, 13. Tudo o que vocês precisam se lembrar é que Deus não deixará que vocês fracassem. Então você realmente não está sozinho. Você tem um Deus junto com você nessa luta, que quer mais do que você seja liberto, e Ele pode te ajudar nessa caminhada. Você não está sozinho porque Deus é o seu aliado. E aí ele continua dizendo assim, Ele nunca permitirá que sejam pressionados, que vocês sejam pressionados além do limite. Olha que interessante. Quantas vezes você já falou assim, eu estou no limite? Maravilha. Está na hora de mudar, porque Deus falou, você não vai passar do limite. Versículo bíblico. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. Amém? Ele estará sempre com vocês para ajudar a vencer a tentação. Então, hoje eu estou bem com vontade de que vocês participem. Então, a gente vai falar esse versículo aqui, sem estar no telão mesmo, eu vou repetir aqui, mas a gente vai falar esse versículo para nós mesmos, para a nossa mente, para o nosso coração, para o nosso espírito. Tá? Esse versículo, trazendo para o pessoal, ele fica assim, Ele nunca permitirá que eu seja pressionado além do limite, mas sempre estará comigo para ajudar-me a vencer a tentação. Vamos falar frase por frase? Ele nunca permitirá que eu seja pressionado além do meu limite, mas estará sempre comigo para ajudar-me a vencer a tentação. De novo, porque vocês ainda não estão entendendo. Porque se você estivesse entendendo, você estava lendo isso de todo o coração. Ele nunca permitirá que eu seja pressionado além do meu limite, mas estará sempre comigo para ajudar-me a vencer a tentação. Eu consigo, eu não estou sozinho. Amém? Amém. Amém. Esse é o grande começo nessa caminhada. Esse é o grande começo nessa caminhada. Você saber que você não está sozinho, você crer que Deus está com você. Sabe, gente, não adianta eu falar nada mais rebuscado, mais complicado, mais seja lá o que for para vocês, se o princípio não for esse, crer, você sair daqui hoje crendo que você pode e que você não está sozinho.
Se isso ficar claro, eu vou para casa feliz hoje. Se só isso ficar claro. Mas vamos continuar. 2 Coríntios, capítulo 10 também, versículo 4. Olha como é importante esse nosso passo de fé. Paulo está falando sobre essa batalha, ele diz assim, que as armas com as quais lutamos, elas não são humanas, são espirituais. Por isso que a gente não pode descartar essa condição. Pelo contrário, essas armas que a gente pode lutar contra isso, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Uai! Não é disso que nós estamos falando? É disso que nós estamos falando. As armas à nossa disposição, por Deus, por Jesus Cristo, que Ele dá nas nossas mãos para a gente possa lutar contra isso, são armas espirituais que quebram, derrubam fortalezas. Amém? Então você pode e você não está sozinho. Você pode e você não está sozinho. Se você acreditar que você pode mudar as coisas com a ajuda de Deus, se você já deu um grande passo. Se você não acreditar que você pode sair dessa com a ajuda de Deus, não precisa nem voltar domingo que vem, porque não vai adiantar. O princípio é esse, você crer nisso. Mas Paulo continua, que essas armas, além disso, olha o que elas fazem, uma coisa muito, muito importante nos dias de hoje. Essas armas, com elas nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sabe aquela argumentação do mal? Você é isso, você é aquilo, você não vai conseguir, você é feio, você é pouco estudado, você é triste, você é depressivo, você é doente. Sabe, você lutar contra esse tipo de argumentação, essa arma te leva a isso. E sabe o que ela faz com esses nossos pensamentos ruins? Leva cativo todo o pensamento para torná-los obediente a Cristo. Essa é a arma que Deus está nos oferecendo. Amém? Sabe o que isso significa? Sabe quando você está naquela batalha com a sua mente? Quem lida ou já lidou com ansiedade sabe isso. Eu já passei por isso várias vezes, de você estar assim, falando, não vou mais pensar nisso, não quero pensar nisso, não quero, não sai da minha cabeça, não quero, no que eu penso? Só naquilo. Não é assim? Não é assim com vocês? Estou sozinho nisso? Não é verdade que às vezes é uma batalha, que você fica querendo parar de pensar numa direção, não quero pensar coisa ruim, não quero ter pensamento negativo, não quero desacreditar. Você fica naquela luta, mas se o pensamento fica batalhando e parece que você vai para um lado, volta para o outro, vai para um lado. Paulo está falando o seguinte, que é exatamente, Deus sabe disso. E o que as armas que Deus está nos apresentando podem fazer com a gente, é levar esses pensamentos cativos à obediência de Cristo. Amém? Isso é muito poderoso, gente. Sabe, aqueles medos, aquelas mentiras, aquelas coisas, essas armas, se a gente confiar, se a gente crer, elas nos levam a ficar cativos, torná-los obedientes, tornar os nossos pensamentos obedientes a Cristo. É isso que elas podem fazer com a gente. Bom, durante muito tempo eu mesmo acreditei muito nesses argumentos e essas pretensões que se levantavam contra o conhecimento de Deus. Eu passei muito tempo em dúvida e cheguei a perder o controle em alguns momentos da minha vida, né? Mas essas armas poderosas me ajudaram a inibir esses pensamentos e a os torná-los obedientes a Cristo. Bom, é muito maravilhoso saber disso. É muito maravilhoso saber que você não está sozinho, que Deus está com você nessa jornada. Isso é perfeito. Então, o que eu quero que você faça essa semana? De conhecimento, de aprendizado, é isso, é você crer nessa palavra. Essa semana eu quero que você ore muito. Porque não é por causa de um final de semana que as coisas deram errado que você entrou nessa fortaleza que você está. Talvez sejam anos acumulando pensamentos ruins, mentiras, fake news, que te levaram
a situação que você pode estar lidando hoje na sua vida. Aquilo que você já está assumindo como, eu sou assim, eu não consigo, eu já tentei, sabe, isso talvez esteja com você há muito tempo. Então, não vai ser num estalar de dedos que você vai ficar livre de tudo. Apesar de que eu creio que Deus pode fazer isso. Mas, de um modo geral, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu entendo que Deus nos leva sempre a um processo. Ele faz milagres quando Ele quer. Então, Ele fala, tá bom. Mas, de um modo geral, o que a gente mais vê é Deus nos encaminhando para um processo. Por que Ele precisa de um processo? Porque, às vezes, sem um processo, você retrocede. Se a coisa acontecer muito assim, pensa bem, você está lá no fundo do poço, tal, pimba, daqui a pouco mudou tudo, você arruma um emprego, ganha muito dinheiro, você esquece de Deus. Muita gente faz isso. Então, Deus gosta de nos levar para um processo para que aquilo seja marcante na nossa vida, seja transformador. Então, eu quero que essa semana você coloque seu joelho no chão, fala, Deus, eu tenho vivido acreditando nessas mentiras. Sem o desejo do meu coração, eu criei uma fortaleza em volta da minha mente e eu estou vivendo preso, aprisionado, cativo, escravizado. E eu não vejo saída. Eu já tinha até desistido. É que esse pastorzinho aí começou a falar desse assunto, voltou, mas eu já tinha desistido. Já não acreditava mais que era possível mudar alguma situação. Então você vai colocar isso diante de Deus e orar com fé. E vai declarar essa palavra mesmo. Eu não estou sozinho, Deus está comigo. Amém? Você vai declarar isso de todo o coração. Mas eu ainda quero, esse é o primeiro passo na direção da sua liberdade. Mas eu quero encerrar com um texto bíblico, onde Jesus explica a missão dele aqui na terra. Poucas vezes, se você lê os evangelhos, você que já leu a Bíblia mais de uma vez, poucas vezes nos evangelhos você ouve alguns dos discípulos de Jesus falando que Jesus pegou as escrituras para ler ou para ensinar as pessoas através das escrituras. Jesus ensinava vivendo, pronunciando palavras, e Jesus, o ministério dele foi de 3 anos, era tudo muito intenso. O próprio Jesus não escreveu nada, não escreveu nenhum livro, são as pessoas que registraram. Então Jesus, as poucas vezes que você encontra no Novo Testamento Jesus lendo as Escrituras, não que Jesus não lesse, Jesus teve a infância e a adolescência inteira para memorizar. Naquela época, as crianças memorizavam a Torá, os primeiros versículos, os primeiros capítulos da Bíblia que a gente conhece hoje, né? Eles tinham de cabeça. Então Jesus conhecia, obviamente, não é disso que eu estou falando, mas não há muitas citações de quando Jesus pegou a Bíblia para ler, e essa em especial, que está lá em Lucas 4, Jesus entra no templo, e aí está todo mundo lá observando o que ele ia fazer, ele já estava muito conhecido pelos milagres, Jesus pega, abre as Escrituras, no livro de Isaías, e lê o trecho que eu vou ler aqui para vocês. E quando Jesus termina de ler esse trecho, ele fala assim, hoje se cumpriu essa profecia. O que Jesus está falando? Que aquela profecia dita 700 anos antes por Isaías, era sobre ele, sobre aquele momento. Então, naquele dia, Jesus se revelou para todos nós, de uma forma maravilhosa. Ele falou, é isso aqui, o profeta está falando de mim. E essa revelação, eu vou ler esse trecho para vocês, como se fosse o próprio Jesus falando dele mesmo. E essa revelação pode fazer toda a diferença na sua vida, se você crer que Jesus veio a esse mundo para isso, porque foi isso que ele falou. Ele falou, isso aqui sou eu, foi o anúncio que foi feito ao meu respeito. Então, na versão A Mensagem, Isaías 61 diz o seguinte, o Espírito do Eterno, o Senhor, está sobre mim. Jesus falando isso. O Espírito de Deus está sobre mim. Porque Ele me ungiu. Eu recebi de Deus essa missão.
E ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres. E quando Jesus fala de pobres aqui, não é só pobre de recursos, mas são os pobres de espírito, os necessitados. Jesus falou, Deus me ungiu para que eu viesse fazer isso. E sabe o que mais que Jesus veio fazer? Curar os de coração partido. Não levanta a mão, tem alguém aqui de coração partido hoje? Jesus veio para curar os de coração partido. Amém? Anunciar a liberdade aos cativos. Olha, Jesus veio anunciar, olha, você que está preso, pode ser livre. Você pode ser livre. E o perdão a todos os prisioneiros. Você está preso. Você acha que você merece estar aí por causa disso, disso? Eu te perdoo. Pelo que você fez ou pelo que aconteceu com você. Você está perdoado, e, portanto, você está livre. Aleluia. Gente, eu não sei você, eu fico arrepiado. Olha. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Isso é muito poderoso. É muito poderoso. O Salvador do universo, o Deus do universo veio aqui para nos libertar, para me libertar. Para libertar você. Amém? A gente precisa crer. A gente precisa obedecer, seguir as instruções de Deus. Mas não acabou ainda. Olha que interessante o que esse nosso aliado faz. O Eterno me enviou para anunciar o ano da sua graça. O que Jesus estava anunciando naquele dia que Ele está anunciando hoje para nós também? Cara, esse ano ainda pode ser o ano da sua graça. Amém? Pô, mas já passei tanta coisa, pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Se você se libertar, se você obedecer, se você buscar, pode ser o melhor ano da sua vida ainda. Dá tempo. Entende? Vocês entendem isso? Isso é muito importante, gente, muito significativo. A celebração da data em que Deus destruiu os nossos inimigos, olha só. Onde Deus vai consolar todos os que choram. Eu não sei, mas eu tenho certeza absoluta que tem gente aqui que quando está sozinho, chora. Que quando bota a cabeça no travesseiro, chora. Porque dói. Jesus está falando, olha, eu fui ungido para isso, para consolar todos os que choram. Você está incluído nesse todos ou não está? Amém, eu estou incluído nesse todos aqui. Olha que ele fala, para cuidar das necessidades de todos os que sofrem em Londrina, em Sião. A Bíblia fala Sião, mas Jesus não está aqui hoje? Jesus não é Salvador nosso hoje? Jesus veio para cuidar das necessidades de todos os que sofrem em Londrina. Amém? Amém? Se você não é um ET, se você é um terráqueo, e a maioria aqui eu acredito que seja terráqueo, eu tenho uns amigos estranhos, mas se você é um terráqueo, se você vive, se você é um humano, isso aqui é para você. Isso aqui é para mim, é para todos nós. Glória a Deus por isso. E olha que a Kelly ia falar assim, mas Deus é tão bonitinho. Olha que bonitinho que nessa versão Jesus fala que Ele veio fazer. Olha só que bonitinho. O que ele te oferece no lugar do seu sofrimento? Olha assim, entregar flores de esperança em vez de cinzas. Não é lindo? Cinzas nessa época, assim, quando a pessoa estava sofrendo muito, ela tinha pecado, ela jogava cinzas sobre a cabeça em humilhação. Jesus veio trocar essas cinzas por flores de esperança. Aleluia. Mensagens de alegria em vez de notícias de calamidade. Amém? Um coração de louvor em vez de um espírito angustiado. Não é isso que a gente quer? Na hora que Jesus leu isso aqui, Ele fechou as Escrituras e falou, hoje se cumpriram essas palavras. É isso que eu vim fazer.
Então Jesus está aqui entre nós e está falando para você, olha, hoje se cumpriu essa escritura. Eu estou aqui para te salvar, para te libertar dessa prisão. Amém? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer. Então vamos dizer pela última vez, eu consigo, eu não estou sozinho. Eu consigo, eu não estou sozinho. Amém? Pai, a gente repetiu isso algumas vezes, mas tem uma briga dentro da cabeça falando assim, não, você não consegue. É aquela mentira que nós estamos acostumados, Deus. Em nome de Jesus, Pai, esse Jesus que foi revelado através da palavra, é o mesmo que está aqui hoje. E as armas que o Senhor nos oferece para essa luta, são totalmente válidas para o dia de hoje, Senhor Deus, para a nossa vida hoje, para nos fortalecer no dia de hoje. Então, pelo Teu poder é que nós dizemos, Deus, eu consigo, e eu sei que eu não estou sozinho. Então, que em nome de Jesus, Pai, Teu Espírito esteja sobre nós essa semana, Deus, nos trazendo quebrantamento, arrependimento e uma busca genuína pela Tua liberdade, Senhor Deus. Porque o Senhor pode fazer em nós e através de nós. Que o Teu poder se manifeste nas nossas vidas, Senhor Deus. Trocando as nossas dores, as nossas angústias por flores de esperança em nome de Jesus. Que toda cinza, Senhor Deus, seja jogada no fundo do precipício, Pai. E que a gente possa viver contigo, Senhor Deus, num jardim florido, Pai, com águas claras, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso pastor, e o Senhor nunca nos desampara. Que a glória do Senhor esteja sobre nós, que Teu Espírito esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para abençoar, para consolar, para edificar, para restaurar os feridos. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para abençoar, para consolar, para edificar, para restaurar os feridos e
sobre mim, porque o Senhor ungiu para abençoar, para consolar.